Bom dia, graça e paz. Aqui estamos novamente para dar continuidade no livro de Josué, no capítulo 10. Oremos. Amém. Senhor querido, Paizinho, aqui somos gratos por essa manhã maravilhosa, por nos dar essa oportunidade de estarmos de pé e pela Tua palavra, que hoje, mais uma vez, o Senhor nos ensina. Obrigada por tudo. Dá-nos um dia abençoado. Muito obrigada. Abençoa todos que estiverem ouvindo e forem, Senhor, ouvir a Tua palavra. Capacita-o, enche-o da Tua presença e que o Espírito Santo venha cada vez mais nos encher, nos capacitar, nos dar sabedoria e entendimento na Tua palavra. Amém. Amém. Está intitulado Gibeão é sitiada por 5 reis. Aqui no capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. E temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma cidade das reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Lax, e a Debir, rei de Egion, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. E ficaram a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute e o rei de Lax, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos. E sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Tem já intitulado aqui Josué socorre a Gibeão. Versículo 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gibal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temais, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal
e o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Heron e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. O sol e a lua são detidos, intitulado o versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aljalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou, e pôs-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tomou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Aqui no 16 está intitulado: Josué prende os 5 reis e mata-os. 16. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam em uma cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos em uma cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens, e os guardem. Porém vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixei entrar nas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de ferir a grande ferida, até consumi-los, e que os ficaram deles, e se retiraram às cidades fortes. Todo o povo se tornou em paz a Josué. Ao arraial de Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abre a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué,
Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: chegai, ponde os vossos pés sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu, ao tempo de pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova, onde se esconderam e puseram pedras grandes à boca da cova que ali estava, até o mesmo dia de hoje. No versículo 28 está intitulado: Josué vence mais 7 reis. E naquele mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e feriu-a a fio de espada, e destruiu seu rei e eles e toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto. E fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra Libna. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nelas havia. Nada deixou de resto. E fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna e Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a no dia, dizendo: e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo que fizera em Libna. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudá-la a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que sequer lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. No mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada, e toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizera a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom e pelejaram contra ela. Aqui no 37. E tomaram e feriram a fio de espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tomou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e a todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente. Nada deixou de resto, como fizera a Hebrom, assim fizera a Debir e ao seu rei.
e como fizera a Líbina e ao seu rei. Assim feriu Josué a toda aquela terra, as montanhas e o sul, as campinas e as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo o Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Amém? Paramos aqui no versículo 43. Então, nós vamos continuar amanhã para continuarmos a leitura da Bíblia. Então, nós estamos vendo aqui e Josué ouviu a voz de Deus. Amém? Então, bom dia, mulheres. Graça e paz para todas. E até amanhã, assim querendo Deus.